Bom dia, minha gente! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro webinar desse ano da Rede Urban 95. É uma alegria estar aqui com vocês. A gente começa esse encontro reafirmando aí nosso compromisso em oferecer o apoio técnico concreto para que vocês, né, todos os municípios integrantes dessa rede, avancem na implementação da política de primeira infância com o nosso foco aí, que é Pois é, transformar Leda, quero. o planejamento em ação. Então, é por isso que a gente hoje trouxe o Sam, para compartilhar com vocês sobre mudança de comportamento. Mas antes da gente começar efetivamente, eu queria trazer a notícia, gente, de que a gente recebeu as inscrições de vocês nas trilhas, né, nas ofertas que a gente noticiou ali logo no inicinho do ano. A gente já fez a seleção. Então, hoje vocês vão receber um e-mail aí, principalmente cidades que se inscreveram para trilhas de parques e praças. E o Me Conta uma História, fiquem atentos, porque os encontros já começam na semana que vem, não são muitos encontros, então não percam, não deixem de participar desse primeiro encontro. Então a gente segue aí, começando mais um ano de trabalho juntos pela primeira infância. Vamos começar. Não sei se alguém da nossa equipe quer trazer mais alguma coisa. Cláudia, se quiser dar um oizinho para todo mundo. Quero sim, Isabela, obrigada. Eu queria contar para as cidades, né? Primeiro que tivemos muitas inscrições para muitas das trilhas e que a equipe do CECIP, junto com a Thaís, fizeram ali todo um quebra-cabeças para cuidar dessas oportunidades para cada um de vocês. Então não foi uma planilha com um xizinho apenas, foi olhando um pouco o que já está acontecendo, o que pode vir a acontecer. Claro que todo mundo não vai ter todas as trilhas que se inscreveu. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida ou ficou muito chateado porque queria muito, volta com a gente que a gente conversa um pouquinho. Não tem como a gente atender todos em todas as trilhas, mas tem como a gente compreender a realidade de cada cidade para pensar nas alternativas possíveis, tá bom? Bom webinar para todos. Eu queria dar as boas-vindas ao Sam Sterling. O Sam tem sido um colaborador da iniciativa Urban 95 aqui no Brasil há mais de 8 anos. Ele é que traz o conhecimento da ciência comportamental para todos nós, nos ajudou em Recife, em Boa Vista, em muitas das cidades que estão aqui, em Caruaru, enfim. Acho que já tem toda uma trajetória com o Brasil e é com muita alegria que a gente te recebe mais uma vez, Sam, para participar conosco desse encontro. Volto com você, Isabela, ou já vai direto para o Sam? Podemos ir direto para o Sam, porque eu ia apresentar o Sam, você já apresentou, Cláudia. Então vamos, Sam, tá contigo. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos, todas. A primeira coisa, como sempre, eu tenho que desculpar-me que meu portunhol não é perfeito, mas já faz um tempo que estava com vocês no Brasil, mas ainda eu acho que dá para trabalhar junto com vocês. Então, mil desculpas se eu faço alguma erro gramática ou de conteúdo. Então, com muita alegria de estar com vocês para falar durante uma hora e 15 minutos sobre ciência comportamental, sobre como as cidades podem apoiar a primeira infância com relação a promover bons comportamentos ou mudança de comportamento. Que vamos a ver juntos em essa hora e 15 minutos? Ah, Vamos a começar falando de o que é a ciência comportamental, quais são algumas outras maneiras de trabalhar, ou como fazemos para promover hábitos positivos e quais são algumas barreiras que de vez em quando não permitem a gente adotar todos os bons comportamentos. Vamos a fazer um momento de brainstorming conjunto dentro do chat sobre o que tipo de comportamentos podemos pensar com relação ao bem-estar do cuidador. Essa é uma temática muito importante para a Fundação dentro da primeira infância, então eu acho que vai ser interessante escutar a vocês, as suas ideias em níveis diferentes sobre diferentes tipos de comportamentos que poderiam contribuir
ao melhorar o bem-estar de cuidadores no Brasil, não? Em suas cidades. Eu vou apresentar muito rapidamente 4 linhas de ciências comportamentais, com alguns exemplos de como podemos utilizar diferentes tipos de metodologias para influenciar, apoiar a adotação de diferentes tipos de comportamentos. E vocês depois vão entrar em grupos de discussão para discutir entre vocês com relação a um ou dois dos comportamentos com relação ao bem-estar do cuidador. Quais poderiam ser algumas programas, políticas públicas ou intervenções baseado um pouco em essa ideia das 4 linhas de ciências comportamentais que poderiam ser interessantes para vocês como cidades para promover este bem-estar do cuidador? E vamos a fechar um pouco com um pouco a ideia de que se queremos fazer isso, na verdade, precisamos um pouco de uma metodologia com algumas etapas bem definidas para assegurar-nos que estamos tendo o impacto que desejamos ter. Ok, então, para começar, vamos a falar um pouco de que significa ciência comportamental, etc. E vamos a começar com um exemplo, e em um momento, eu vou explicar este exemplo e eu vou pedir a vocês, em um momento, vamos a abrir um poll e vocês vão a precisar fazer um voto. Então, isso era um programa na Índia para aumentar a utilização de pílulas de ferro para gestantes, porque em Índia as taxas de anemia são muito altas. Então, a utilização de pílulas de ferro é um comportamento, não? Em este caso, com relação também à primeira infância, porque tem relação à saúde neonatal, não? E saúde da gestante. Na Índia, eles descobriram na Índia, eu preciso clarificar que as pílulas são grátis e são muito disponíveis em todas as partes. Então, não há barreira de disponibilidade das pílulas ou de custo. Mas as mães não estavam tomando essas pílulas. Ok. Ah, eles fizeram uma mini pesquisa, uma ONG fez uma mini pesquisa qualitativa para descobrir o que estava acontecendo. E eles descobriram 4 barreiras, 4 problemas que estavam diminuindo a utilização dessas pílulas. A primeira barreira era que as promotoras que estavam fazendo o trabalho de promover as pílulas não eram médicas. E então a população tinha alguma forma de desconfiança de se essas pílulas verdadeiramente eram importantes ou não. A segunda barreira era que havia alguns vídeos no WhatsApp falando dos efeitos secundários, com informação negativa. Então, algumas mães estavam pensando que não queriam utilizar essas pílulas. A terceira barreira que eles descobriram era que muitas das mulheres achavam que eu não preciso tomar a pílula, somente só preciso comer como espinafre ou beber leite. Isso vai ser suficiente para ter o ferro que eu preciso. E a última barreira que eles descobriram era que as pílulas, você precisa tomar as pílulas na noite, antes de dormir. E eles, na pesquisa, descobriram que as mães, as gestantes, tinham muitas outras tarefas domésticas na noite e possivelmente seria um problema de memória, não? Que eles não estavam lembrando de tomar seus pílulas. Então, essa ONG desenvolveu 4 estratégias, 4 ações para promover a utilização das pílulas. A primeira era essas cartazes com imagem de médico para dizer que se isso é recomendado pelo Ministério da Saúde e tudo isso. O segundo eram alguns vídeos em WhatsApp
para um pouco contrarrestar esses rumores, esses outros vídeos negativos em WhatsApp. O terceiro era esses panfletos educativos explicando a equivalência entre uma pílula de ferro e os alimentos. E o último era um calendário, e este calendário não tem muita informação sobre anemia e coisas assim, mas cada vez que você toma a sua pílula, você raspa o calendário e você vai ver uma cara de um bebê sorrindo. Vocês podem ver um pouco o modelo do calendário. Agora, eu vou parar um momento de compartilhar o meu tela e vamos abrir o poll. Vocês precisam votar o quais dessas intervenções vocês consideram mais eficaz para aumentar o uso dos comprimidos de ferro por gestantes na Índia. Vamos esperar um momento para ver os votos. Taxa de participação aumentando. Interessante as tendências, mas ainda esperamos um pouco para ver. Mas a taxa de participação ainda é muito baixo. Ai, 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 nossa democracia tem muitos problemas aqui no polo das ciências condutuais do comportamento. Ok, agora estamos passando a 50%. Interessante. Por um momento, muitos estão votando para o WhatsApp, alguns para o calendário, mas temos votos para todas as opções. Vamos esperar um momentinho para ver um pouco mais. Ok. Por favor, não perder a sua oportunidade de escolher. E eu acho, por um momento, acho que as vídeos do WhatsApp em primeira posição. O segundo é o calendário. Os panfletos educativos também têm como 18% da votação e a campanha com as cartazes com médicos ainda tem alguns votos também, 12%. Ok, vamos deixar aberto, mas para saber os resultados, vocês vão precisar esperar até o fim do webinar. Então, toda a gente que vai sair antes do fim do webinar, vocês nunca vão saber qual era o verdadeiro resultado desse programa. Então, eu vou seguir, continuar em minha apresentação, mas isso é um pouco um exemplo dos assuntos de ciências do comportamento, não? Como podemos saber que tipo de intervenções podem ser impactantes para influenciar diferentes tipos de comportamentos. Eu acho que é importante aqui, porque muitos de vocês estão trabalhando em municipalidades, alguns de vocês trabalham muito em intervenções físicas, não? Modificar infraestruturas, espaços públicos, também com o fim de influenciar comportamentos. Isso é muito, muito poderoso, muito importante, as intervenções de design, mas eu acho que a perspectiva das ciências comportamentais nos diz que o design, de vez em quando, não é suficiente. Pode ser muito importante, muito útil, mas não é suficiente. E todos nós outros sabemos, temos alguns exemplos de elefantes brancos, não? De essas obras públicas gigantes com boa intenção para fomentar desporto, para o uso de bicicletas ou exercício e coisas assim, mas muitas vezes não são utilizados ou são possivelmente solamente parcialmente utilizados ou utilizados por alguns grupos na população, mas não utilizados por outros grupos na população. Então, a ideia aqui é ver quais são algumas outras metodologias que, juntos com alguns enfoques do design,
podem apoiar a promoção de bons comportamentos. Qual seria a abordagem tradicional para influenciar comportamentos em políticas públicas? Tradicionalmente, o ponto de vista durante muitos anos era o seguinte: os humanos são atores racionais, cujos comportamentos podem ser previstos, e às vezes alguns indivíduos ou grupos de pessoas podem exibir alguns comportamentos que não são ideal, e então o Estado poderia influenciar esses comportamentos para alcançar melhores resultados. E então, tradicionalmente, temos algumas ferramentas, não? Incentivos e subsídios. A ideia aqui é vamos a pagar para conseguir uma mudança de comportamento. De vez em quando, esse funciona muito bom. Para alguns tipos de comportamentos pode ser perfeito, mas não sempre funciona perfeitamente. E de vez em quando, um perigo com incentivos e subsídios é que quando você para o incentivo, a gente para de continuar com o comportamento desejado, não? Outro exemplo seria multa, que é um pouco o oposto, não? Multas para dizer se você está conduzindo com muita rapidez o seu carro, então você vai ter uma multa, por exemplo. Outra vez, isso poderia ser muito potente, funciona muito bom para alguns tipos de comportamento. Mas eu, por exemplo, não poderia imaginar como aplicar uma multa para promover que cuidadores leem livros com seus bebês. Seria muito difícil pensar em como fazer uma multa, não? Outra opção são leis e proibições, não? É contra a lei matar as pessoas e tudo isso. Outra vez, isso funciona muito bom para algumas coisas, mas não podemos fazer uma lei dizendo você é obrigatório ler ao menos 15 minutos com seu bebê. Se você não lê com o bebê, a polícia vai chegar para não se fazer não sei o que com você. Não é muito útil para alguns tipos de comportamento. A última opção, muito tradicionalmente, seria programas de educação e sensibilização. Eu vou explicar em um momento porque, de vez em quando, esses tipos de campanhas não são suficientes tampouco e não são eficientes para mudar comportamentos. Eu estava dizendo que, às vezes, todas essas medidas não funcionam muito bom. E o exemplo aqui seria que muitas vezes, mesmo quando queremos mudar nosso comportamento e temos já boas intenções, não conseguimos mudar. E na ciência comportamental, isso se chama a lacuna entre intenções e ações. Por exemplo, não sei quantos de vocês já tinham boa intenção para fazer mais exercício ou para não comer comida não saudável, mas de vez em quando temos boas intenções, pagamos um ano do gym não? Para ser membro de um gym, mas de vez em quando os nossos objetivos, nossas boas intenções não passam à ação. Então, quando a situação é deste tipo, só fornecer mais informação muitas vezes não vai ajudar a gente a mudar seu comportamento. Se as pessoas já têm a boa intenção, isso significa que já estão informados, mas existem outros tipos de barreiras que está criando esta lacuna entre as intenções e ações. Por exemplo, eu conosco médicos que fumam. Não é por falta de informação. Os médicos, as enfermeiras conhecem mais que eu sobre o peligro de fumar e câncer. Cada dia podem observar os efeitos negativos de fumar em seus pacientes, mas eles ainda seguem fumando. Isso significa que muitas vezes só informar, ou sensibilizar, ou educar não vai ser suficiente para mudar comportamentos. Então, os primeiros passos são definir o comportamento que precisamos mudar
e, sobretudo, entender quais são as verdadeiras barreiras, ok? Aqui podemos observar muitos diferentes tipos de comportamentos com relação à primeira infância, alguns com relação ao bem-estar dos cuidadores, e podemos já pensar em por que algumas pessoas têm mais facilidade para praticar algumas desses comportamentos e para outras pessoas poderia ser muito mais difícil. Existem nas ciências comportamentais diferentes ferramentas para fazer este tipo de análises, mas uma ferramenta que eu utilizo muito em meu trabalho se chama o ferramenta COM-B. A ideia aqui é que para mudar seu comportamento, você precisa de três coisas: da capacidade para fazer esse comportamento. O que significa capacidade? Inclui capacidade física. Se eu não sei como fazer a bicicleta, você poderia construir 10.000 quilômetros de ciclovias, eu não vou fazer bicicleta. Mas também existe a capacidade psicológica para fazer. Além da capacidade, você também precisa da oportunidade. Então, existe a oportunidade física, se não há ciclovias, se não há bibliotecas, se não há parques, áreas verdes, então eu não tenho a possibilidade, a oportunidade física para aproveitar, para utilizá-los. Mas também precisamos da oportunidade social, que são influenciadas pelas normas sociais, as pressões sociais e outras coisas. E o terceiro elemento que precisamos seria motivação, que poderia ser motivação muito automática, como emoções e coisas assim, mas também são um pouco coisas de motivação mais reflexiva, não? Que são nossas crenças sobre nossas próprias capacidades, nossa identidade, nossos objetivos na vida e coisas assim. Em essa teoria, a ideia é que com esse ferramenta você pode fazer um pouco um tipo de diagnóstico para identificar, em um caso de que uma parte da população não está praticando o comportamento que desejamos, podemos fazer uma análise de que tipo de barreiras, que falta para eles. Seria uma falta de capacidade psicológica? Ou outras barreiras de oportunidade social, por exemplo. O que mistura de diferentes fatores está acontecendo para não permitir a esse grupo de praticar o comportamento? E claro que as barreiras para uma mulher de 80 anos vão ser diferentes das barreiras para um rapaz de 15 anos, não? Para o mesmo comportamento. Então, as barreiras, todos esses fatores são diferentes em função das diferentes grupos dentro de nossa sociedade. Ok, então, em um momento, eu vou fechar o meu tela por um momento, mas vamos a fazer um exercício no chat do Zoom, para pensar juntos sobre quais são diferentes exemplos de comportamentos que poderiam ter um impacto no bem-estar de cuidadores, ok? Então, o que vamos a fazer? Dentro do chat, em um momento, vamos a pensar em comportamentos em diferentes níveis, ok? Vamos a começar no nível individual, comportamentos dos cuidadores mesmos. Depois, vamos a pensar um pouco sobre comportamentos ao nível da família. E depois, comportamentos das outras pessoas na vizinhança. E, ultimamente, comportamentos ao nível da cidade. E pensar em diferentes tipos de comportamentos que têm um impacto positivo ou negativo no bem-estar dos cuidadores, ok? E o que vamos a pedir de vocês é que vocês coloquem no chat cada mensagem um exemplo de um comportamento, ok? Então, eu vou parar um momento e vamos no chat. Começamos ao nível individual. Quais seriam, por favor, colocar no chat alguns exemplos de comportamentos ao nível do cuidador mesmo,
que poderiam impactar em o seu bem-estar. Por favor, vamos a ver dentro do chat. Vamos a deixar a gente poner alguns exemplos e depois vamos a discutir. Alguns de vocês estão dizendo autocuidado e, por favor, definir o que significa autocuidado, por exemplo. Muito interessante. Eu vejo atividade física, muitos exemplos de atividade física, de deixar um pouco de tempo para lazer. Alguns mencionaram, é muito importante que eles podem pedir apoio quando precisam de apoio. Comportamentos com relação ao sono, alimentação, respirar, um pouco práticas de meditação, possivelmente, limitar tempo em redes sociais. Alguns estão falando de acessar a serviços de apoio de saúde mental, por exemplo. Deixar um pouco de tempo para encontros com amigos, construção de um rede de apoio, beber água. Cláudia, a minha mãe está sempre dizendo-me que eu preciso beber mais água. Então, e eu sou cuidador de um bebê de 15 meses, então eu vou provar esse comportamento. Mas por que seria que eu não estou bebendo água? Aunque eu sei, meu mãe sempre me diz que eu preciso beber água, mas não estou fazendo. Ah, interessante. Qual poderia ser algumas barreiras? Interessante. Tempo de qualidade, brincar brincadeiras de adultos. Ok. Já temos alguns, eu acho que bons exemplos de diferentes comportamentos ao nível do individual, não ao nível dos cuidadores mesmo. Agora, se eu pergunto, vamos a passar ao próximo nível. Quais são comportamentos ao nível da família? Não só dos cuidadores mesmos, mas dos outros membros da família que também têm um impacto no bem-estar desses cuidadores. Quais seriam alguns exemplos de comportamentos ao nível da família? Interessantes. Outra vez, alguns exemplos de cuidado, apoio dos outros membros das famílias, de dividir as tarefas domésticas ou dividir as tarefas de cuidados, diálogo aberto entre a pareja, por exemplo, evitar críticas. É possível que outros membros da família estão criticando os cuidadores, aumentando os níveis de estresse. Ah, momentos de lazer dentro da família, a possibilidade de pedir ajuda para a família extensa. Muitas discussões aqui sobre boa comunicação dentro da família, muito interessante. Ah, perfeito. Ah, o meu observação aqui, acolhimento recíproco. Aham, interessante. Romper com os padrões de cuidado que historicamente sobrecarregam as mulheres, mas não é fácil. É isso. Todas essas coisas
Todos são muito bons exemplos de comportamentos que são tão importantes, mas não sempre são tão fáceis para mudar, não? Licença parental, interessante, tomar o seu licença parental e fazer que durante a licença parental. Interessante. A qualidade do tempo livre também está mencionado. Todos esses são muito bons exemplos. Eu acho que possivelmente um ponto que não estamos abordando aqui seria algumas comportamentos negativos que têm impacto negativo ao nível de bem-estar dos cuidadores, por exemplo, alcoolismo, violência doméstica. Existem algumas formas não, de abuso, de comportamentos nocivas, negativas, que são muito negativas também para o bem-estar, não? Ok, muito bom. Então, agora vamos a passar em um momento ao nível superior. Então, já hemos falado comportamentos ao nível individual, comportamentos ao nível da família. Agora, se falemos da vizinhança, um pouco do bairro, da comunidade, quais seriam alguns exemplos de comportamentos positivos ou negativos com relação ao bem-estar das cuidadoras de crianças de 0 a 5 ou de primeira infância? Cordialidade no trato social, cuidado coletivo, segurança, observação do outro em suas necessidades, mobilidade, interessante. Agora estamos passando a um pouco diferentes tipos de comportamentos que são um pouco mais largos, não? Rede de apoio, todavia, estamos mencionando muito sobre a mobilidade. Espaços públicos de lazer, isso ainda não é um comportamento, mas aproveitar de espaços públicos, passar tempo nos espaços públicos ou nos espaços verdes, isso seria comportamento, sim. Brincar na rua, festas na comunidade. Aqui, minha observação dentro do chat é que agora estamos mesclando de vez em quando algumas coisas. Algumas pessoas estão colocando comportamentos e outras estão colocando coisas que são mais como fatores que poderiam influenciar em esses comportamentos, não? Tolerância, buscar a conhecer a vizinhança, usufruir dos espaços da cidade, perfeito. A falta de segurança seria um fator negativa que influencia a participação ativa, nesse caso. Paciência, gentileza, eu adoro muito. Essas são coisas tão importantes, não? Podemos fazer, ajudar entre cuidadores, vizinhos, sobre os cuidados das crianças ou para o transporte até o creche, por exemplo. Ahá, comércios locais disponibilizar algumas estruturas. Interessante. Então, esse é o comportamento dos comércios. Interessante. A ideia é que precisamos de uma aldeia para educar uma criança. Estimular o brincar livre e a conexão física com a criança. Participar em grupo de WhatsApp de redes de apoio. Ok. Eu acho que já interessante. Algumas temáticas são as mesmas: apoio social, compartilhar tarefas, mas entramos em também outro mundo que é mais a utilização de espaços públicos, a utilização de opções de mobilidade, a utilização de serviços da municipalidade. Então, isso é muito interessante também.
ao nível da vizinhança, estamos falando não só da relação entre os humanos, não, os vizinhos, os cuidadores, outros, mas outros atores estão entrando no debate, não? Os comércios, a cidade mesma. E a ideia aqui é que podemos fornecer muitas infraestruturas, mas se a gente não aproveita dessas infraestruturas, ou desses serviços, ou desse apoio, então não vamos a ter impacto. Então, precisamos oferecer, mas precisamos, no mesmo tempo, apoiar a demanda para que as pessoas utilizam, aproveitam de todas essas coisas que a cidade está oferecendo para apoiar esses cuidadores. Perfeito. Agora, ultimamente passamos no quarto nível, a nível de cidade. Quais seriam alguns comportamentos ou práticas ao nível da cidade que têm um impacto direto no bem-estar dos cuidadores? Vamos saber. Investimento em transporte público, por exemplo. Fornecer atividades gratuitas. Baixar as tarefas. Oferecer espaços públicos. Licença maternidade e paternidade, por exemplo. Então, aqui interessante, estamos falando da necessidade de que tomadores de decisões, não ao nível municipal, aprovam alguns investimentos, alguns apoios, alguns serviços públicos, cestas básicas, ah, fornecer oportunidades de trabalho, de segurança social. Interessante, investimento em infraestruturas. E de vez em quando, para mim, outra vez, é muito interessante. Se todos os atores ao nível da cidade, muitos deles já sabem como todas essas coisas são tão importantes, mas por que não estão? Por que todas as cidades do Brasil não são o paraíso para a primeira infância, com salas para fraldas em todas as esquinas, com todos os comércios abrindo suas portas para cuidadores, para utilizar o banheiro, coisas assim. Por que não são um país com todas as infraestruturas, todos os serviços perfeitos? Porque as decisões também dos líderes ao nível das municipalidades, das cidades, também isso é um comportamento. E não só é que com o conhecimento diretamente fazemos uma capacitação de toda essa gente e diretamente eles vão aplicar imediatamente a nossa agenda, não? A nossa visão da primeira infância. Perfeito. Então, muito obrigado, porque eu acho que todas essas ideias são muito boas ideias de comportamentos em diferentes níveis que têm um grande impacto no bem-estar dos cuidadores. Em 15 minutos, eu vou pedir, vocês vão a dividir-se em grupos, em pequenos grupos. Eu vou pedir a cada grupo escolher um ou dois comportamentos que poderiam ser ao nível individual ou da família ou da vizinhança ou da cidade e vocês vão a discutir por que a gente não está fazendo, quais são as barreiras e que tipo de política pública, que tipo de programa seria possível para a cidade, uma cidade que precisa fomentar esses comportamentos. Então, por favor, pensar um pouco em que comportamento seria interessante discutir. Eu vou seguir a minha apresentação. Ah, ok. Desculpa. Ok. Ah, então, se já.
identificamos o comportamento que precisamos mudar. E se já temos alguma ideia por uma pesquisa, por alguma revisão da literatura, de algumas das barreiras, por que a gente não está praticando, quais são as nossas opções? Se a multa não vai funcionar, se uma lei não vai funcionar, se as abordagens tradicionais não são suficientes para nosso comportamento, quais são algumas outras opções? Quais são algumas metodologias de ciências comportamentais que podemos utilizar para fomentar este comportamento? Eu vou rapidamente dar exemplos de quatro diferentes linhas de ciências comportamentais. Eu vou falar um pouco do desenho, não? Que nasce da arquitetura, do desenho industrial, planificação urbana, e o foco é mudança do comportamento pelo design dos espaços e elementos físicos. Eu vou dar alguns exemplos muito rapidamente. Depois eu vou falar um exemplo de comunicação social. Essa é uma maneira diferente de pensar em como influenciar em comportamentos. Surge do marketing e da comunicação, as ciências da comunicação. A ideia é mandar mensagens que são testadas e validadas ah, para enviar uma mensagem, para influenciar. E poderia ser mensagens enviadas por comunicação de massa, redes sociais, comunicação interpessoal, diferentes canais, não? A terceira linha que eu vou discutir um pouco com vocês são todas as metodologias chamado participativas. A ideia aqui são diferentes métodos em diferentes partes do mundo. Eu acho que no Brasil muitos de vocês conhecem as ideias de Paulo Freire. E a ideia aqui é que para mudar o comportamento de um sujeito, essa pessoa precisa ser um ator, um protagonista no processo. Não pode solamente escutar uma mensagem em WhatsApp. Não é a mesma maneira de pensar. A ideia é que a pessoa mesma seja protagonista no processo e usualmente essas metodologias trabalham em grupos. A ideia é que é mais fácil influenciar os comportamentos de um grupo de pessoas que de tratar de influenciar cada um de maneira individual. A última linha, que é um pouco mais complicada, mas eu vou apresentar muito rapidamente, é algo que se chama economia comportamental, que está baseado em pesquisas de psicologia, da economia e de neurologia também, e está baseado em a maneira em que funcionam nossos cérebros, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas isso, por exemplo, nos últimos 20, 25 anos, já temos como 4, 5 prêmios Nobel em economia por esses tipos de metodologias. Ok, falando do design, de vez em quando tratamos de influenciar comportamentos em modificar espaços, como na esquerda aqui, dois exemplos, não sei se alguns de vocês já conhecem o exemplo das escaleras, que se você utiliza a escalera do piano, a música sai, não? E isso é para fomentar que as pessoas utilizam a escalera e não utilizam o escalador, não? Ou poderia ser objetos. Vocês observam este objeto, a caixa de pílulas, não? De medicamentos. Isso é um objeto que ajuda com o comportamento de tomar sua medicina de maneira regular. Eu acho que isso, nossos celulares, são objetos que têm um grande impacto em nossos comportamentos. Não sei se é positiva ou negativa, ambos, possivelmente. Mas, bom, esses são exemplos de objetos. Eu não tenho muito tempo para compartilhar o exemplo da estatua da Maria, mas é um bom exemplo de Colômbia, onde havia um microparque que a gente estava tirando muito lixo e eles estavam tratando de dizer a gente, por favor, não tirar lixo aqui. Puseram multas
puseram panfletos para não tirar lixo, tudo isso não funcionava, não funcionou. A gente estava acostumado a tirar lixo nesta zona, mas alguém colocou uma estátua da Virgem no parque e este objeto era eficiente para que a gente não tira lixo em este parque. Só um exemplo, não? Comunicação social. Não sei se alguns de vocês reconhecem. Esses são quatro exemplos, diferentes exemplos de campanhas, diferentes tipos de campanhas de comunicação social no Brasil, tratando de influenciar comportamentos. A primeira é sobre a vacinação. Eu acho que vocês, muitos de vocês já conhecem esta campanha. A segunda era parte de uma telenovela, mas a ideia era para promover a donação de órgãos, eu acho. Eu acho que vocês conhecem melhor que eu. Este segunda e a terceira exemplo um pouco mais recente sobre influenciar comportamentos com relação à comunidade trans no Brasil. E ultimamente temos o toolkit da Alma, da Pedinfância, sobre paternidade boa, não? Sobre promover que os papás sejam mais envolvidos. Então, todos esses são exemplos de campanhas de comunicação ou de campanhas independentes ou de integração dessas temáticas, por exemplo, dentro de telenovelas, mas todos com o fim de influenciar comportamentos bem específicos das pessoas que estão mirando essas mensagens, não? Ação participativa. Ok, eu vou dar um exemplo esse era um programa de meus pais, então era meu papai e meu mamá que fizeram este tipo de metodologia. Eu vou dar um exemplo do Mali, mas esta metodologia já ha sido utilizada também no Brasil. E a ideia aqui é, isto era parte do Mali onde as taxas de desnutrição severa e moderada eram muito altas, como 80% das crianças em famílias pobres em essas comunidades tiveram malnutrição, desnutrição. E na cultura local, crianças que nós outros chamamos desnutridos, eles não têm este conceito de nutrição da mesma maneira. Para eles, eles acham que essas crianças são vítimas de magia negra. Ok? Então, como havia um programa de uma ONG que fez uma pesquisa um pouco formativa, mas junto com a comunidade, com os pais e as mães de crianças com desnutrição, para descobrir o 20% das famílias pobres da comunidade que tinham crianças com boa nutrição. Interessante. Então, sem nenhum apoio exterior, sem nenhuma política pública, já existia dentro da comunidade 20% das famílias muito pobres, como os outros, não eram ricos ou bem educados, mas eles tinham crianças com boa nutrição. Então, eram os pais e mães com crianças com desnutrição que fizeram para observar as práticas das famílias pobres com crianças com boa nutrição. E depois de identificar alguns comportamentos que eram com relação à comida, a maneira de dar a comer, higiene, coisas assim, decidiram formar um grupo e cada semana reunir-se 2 vezes ou 3 vezes por semana para praticar os novos comportamentos juntos, ok? E o interessante era que depois de um ano, aproximadamente um ano, as taxas de desnutrição diminuíram de 80% até como 15, 20%. Então, uma diminuição muito alta, sem apoio exterior. Isso não era programa entregar comida para crianças. Era programa mudança de comportamento. E ao fim do projeto, o interessante era que os chefes da zona
das aldeias, agradeceram o projeto para dizer muito obrigado, vocês nos han ajudado a descobrir como contrarrestar a magia negra. Não era programa de educação sobre micronutrientes ou pirâmide de alimentos ou coisas assim. Não era programa de sensibilização ou educação, mas era programa muito impactante de mudança de comportamento para reduzir a desnutrição. Ok. Outra linha, a quarta linha, economia comportamental. Isso é um slide que vocês não podem ler, não é importante. A ideia é que a economia comportamental é o estudo de como nossos cérebros temos alguns sesgos cognitivos. O que significa um sesgo cognitivo? O sesgo cognitivo uh, é dizer que para funcionar na vida, de vez em quando precisamos de decidir coisas, mas ou temos demasiada informação, ou de vez em quando não temos suficiente informação, ou de vez em quando necessitamos decidir muito rapidamente. Então, nosso cérebro é formatado para tomar algumas decisões não conscientes, mas subconscientes. Isso é muito útil porque imagina-se se você estava pensando cada vez que você tinha que não sei o que andar, você precisava refletir, eu vou andar com o pé esquerda ou antes eu vou começar com o pé direita e quantos centímetros eu vou avançar com cada passo. Não seria possível viver, não? Então, temos esses automatismos, mas de vez em quando esses automativos, que se chamam sesgos cognitivos, nos levam a ter comportamentos que não são tão positivos. Então, a economia comportamental nos diz que se você entende o como está formatado o cérebro humano, se você entende quais são algumas desses sesgos cognitivos, você pode desenhar algumas intervenções ou políticas públicas ou programas para corrigir um pouco estes sesgos. Algumas dicas, alguns exemplos, por exemplo, e todos esses são basados em estudos com muita evidência, não? Uma pessoa é mais provável que uma pessoa vá praticar um novo comportamento se a pessoa define seu próprio objetivo para o comportamento. Segundamente, se a pessoa escreve por mão um plano de como vai fazer este comportamento. Terceiramente, se alguém faz um compromisso público frente a seus amigos ou sua família, então eles vão ser mais aptos para fazer. Ou se as pessoas recebem lembretes, que podem ser físicos ou digitais, isto ajuda muito. Receber recompensas de curto prazo. Aqui não estamos falando de recompensas de dinheiro, porque isso seria incentivos, não? Ou subsídios. Estamos falando mais de recompensas sociais, não? Você está a mãe campeão da semana da leitura com bebês, por exemplo. Mas de curto prazo. Se uma pessoa recebe um lembrete, uma mensagem personalizado com seu nome, isso é muito mais impactante que uma mensagem como general. E se eles acreditam que um benefício, ou serviço ou atividade é deles. Esses são alguns exemplos, não? Algumas dicas, mas saindo das estudos da economia comportamental. Ok, agora vamos a tomar como 15 minutos, 20 minutos. Vamos a dividir-nos em grupos e vamos a discutir por um ou dois comportamentos que vocês vão escolher, comportamentos com relação ao bem-estar do cuidador. Qual poderiam ser alguns exemplos de programas ou políticas de comunicação social, do desenho, de ações participativas ou de economia comportamental
que poderia ajudar as pessoas a superar suas barreiras e praticar esses comportamentos positivos. Eu vou dar só um exemplo, ok? Os seguintes são exemplos verdadeiros da realidade de como diferentes cidades estão promovendo leitura para bebês, ok? Agentes comunitários de saúde e assistentes sociais promoviam a leitura durante visitas domiciliares. Departamento de Saúde incluir livros nos kits entregados aos cuidadores, por exemplo, ou médicos prescreverem sessões de leitura para crianças diagnosticadas com atrasos. Professoras de educação infantil não só ler para crianças na sala, mas também fornecer livros para elas levarem para casa, para fomentar que os pais leiam mais com os bebês. Rede de transporte público garantizando oportunidades de leitura estimulantes durante o processo de deslocamento. Departamentos de cultura e biblioteca organizando sessões de contação de histórias, leitura para crianças. Existem programas de embaixadores da leitura para apoiar cuidadores, etc. Departamento de saneamento, este é um exemplo interessante, eu acho que era na Turquia, que o Departamento de Saneamento faz a coleta de livros para bebês, fazendo reciclagem e entregando grátis esses livros aos cuidadores vulneráveis em Istambul. A equipe de comunicação poderia desenvolver uma campanha de comunicação, ok? E o equipe de gestão da cidade coleta dados sobre leitura. Quantos minutos? Quem está lendo? Quem não está fazendo leitura? Que tipo de populações precisamos trabalhar mais? Etc, etc. Então, esses são muitos diferentes exemplos de maneiras para todos para fazer a mesma coisa, fomentar a leitura com bebês, mas utilizando algumas são mais campanhas de comunicação, outras são mais participativas, etc. Agora, vocês, por favor, em um momento, vocês vão entrar em seus grupos, escolher um ou máximo dois comportamentos com relação ao bem-estar do cuidador, dentro das múltiplos comportamentos que vocês já fizeram no chat, e 15 minutos, 20 minutos discutir que tipo de programa, que tipo de iniciativa vocês poderiam imaginar em suas cidades para fomentar esses comportamentos. E, por favor, Cláudia. Obrigada, Sam. É sempre muito bom te ouvir. Já ouvi essa apresentação algumas vezes, mas sempre aprendo e, enfim, acho que são muitas reflexões sobre os comportamentos que a gente pretende influenciar. Eu ia propor, pessoal, para a gente entrar nos grupos e fazer ele um pouco mais curtinho, uma vez que já são 11 horas e a gente quer manter o horário, então a gente pensou em 10 minutos, tudo bem, Sam? Entrar nos grupos, 10 minutinhos, uma troca entre as pessoas e a gente volta aqui para a sala logo em seguida, para fazer o fechamento. Então, a Isabela Perfeito. que tá com a bola aí, Isabela, para dividir os grupos. Maravilha, gente. Vocês vão entrar automaticamente nos grupos agora. Pessoal que ainda está na sala principal, se precisar de algum apoio para ir para os grupos, pode falar, a gente está aqui na escuta, tá? Se não puderem participar agora também não tem problema, mas se quiserem apoio é só sinalizar.
Oi, Cláudia, que entrou agora. Oi, Marcelo, bom dia. A gente não te ouve, Marcelo. Não sei se você está ouvindo a gente. Seu microfone está aberto, mas não dá para entender o que você está falando. Oi, pessoal que está aí com a Ednara. Tudo bem? Que bom ver essa sala cheia, gente. A gente está agora numa atividade de grupos, tá? A gente se dividiu. Vocês podem entrar numa sala. Olivia, se conseguir colocá-los para a sala, por gentileza, incluí-los em alguma. A gente está nos grupos selecionando os principais comportamentos de bem-estar do cuidador. Lá no grupo está a instrução da atividade no bate-papo, tá? E já foi. Olivia, pode colocar o Marcelo também, por gentileza? E a Cláudia, não sei se ela está ouvindo a gente. Se tiver, sinaliza aqui ou no bate-papo que a gente coloca também. Cláudia e Fernanda. Oi, Fernanda, quanto tempo? Oiê. Vamos te colocar também em um grupo, tá? Você pode colocar, não tem problema, Fernanda, você pode colocar suas impressões no bate-papo, tá? Se você não conseguir falar no microfone e abrir câmera, a Olivia vai te colocar numa sala. Oi, Jane, bom dia. Não sei se você me ouve. Se sim, me dá um alô ou no bate-papo. Ou... Ah, tudo bem, Jane, seja bem-vinda. A gente está num momento de atividade em divisão de grupos. A gente pode te colocar em um grupo? É uma discussão sobre comportamentos de bem-estar do cuidador que a gente discutiu um pouquinho antes. Não sei se você já estava aqui com a gente e caiu. Ah, perfeito. Então a gente vai te colocar num grupo, tá? Por favor, Olivia. Fernanda, precisa só clicar no botão. Eu acho que precisa aceitar, Fernanda. Ei, agora eu te vejo. Acho que a Olivia já te atribuiu para um grupo, Fernanda, e é só aceitar para você ir lá para a discussão, tá? Oi, Consuelo, bom dia. Não sei se você está me ouvindo, mas a gente está num momento de atividade em grupos. E Caio. Oi, Daniele, oi, Caio, bom dia. Oi. Tudo bem, Daniele?
Oi, Stephanie, bom dia. Oi, João, bom dia. Não sei se você me ouve, a gente está agora numa atividade em grupos, tá? Oi, Consuelo. E agora eu te vejo, tudo bem? A gente está agora no. Oi, Luana, bom dia. A gente está agora num momento de divisão de grupos, tá? A gente está discutindo sobre bem-estar do cuidador. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafael. Eu tive um Tudo probleminha aqui bem? na internet. Não estava Não tem conseguindo. problema. Fui e Não voltei tem pro... várias vezes. Tem um monte de gente caindo e voltando, isso eu. O pessoal está discutindo nos grupos, a gente estava fazendo há pouco uma atividade sobre bem-estar do cuidador. E aí, se vocês não quiserem ir para os grupos, quiserem fazer essa atividade aqui, para todo mundo que chegou agora, Luana, Daiane, Rosiane, vocês podem falar, mas podem escrever no bate-papo também, tá? A gente está discutindo quais os principais comportamentos de bem-estar do cuidador. A gente já falou um pouco antes no webinar, não sei se vocês estavam aqui e caiu. E pensar para os comportamentos que a gente pensou para bem-estar, quais são as barreiras para esses comportamentos? A gente já está voltando nessa. Então, os grupos vão começar a voltar, mas se vocês quiserem colocar no bate-papo ou falar um pouquinho sobre isso, essa é a Perfeito, nossa discussão, o nosso bate-papo do momento. perfeito. Já nem estou colocando mais na sala, Sam, porque o pessoal já vai voltar, então compartilhei a atividade aqui mesmo. Eu vou colocar para vocês aqui no bate-papo, tá? As instruções que foram colocadas lá no. Mas eu acho que, por falta de tempo, seria melhor agora fechar a sala assim, voltar. O pessoal já está voltando automaticamente, perfeito. Oi, pessoal. Algumas salas não conseguiram falar, viu? Então não sei se quanto teve de troca. Vamos a esperar só a gente está voltando no plenário. Ah, eu entrei sim. Eu tô chegando antes da hora. Perfeito. Esse é aquele momento que as pessoas estão sendo abduzidas de volta. Já pedimos desculpas antecipadamente por todas as falas que a gente cortou no meio. Isso sempre acontece aqui no Zoom, mas é inevitável. Então, obrigada aí a todos os grupos, todas as pessoas que conseguiram abrir suas câmeras, falar, conversar. A gente sabe que teve algum grupo. Você está no mudo, Isabela. Mas muitos outros grupos também
conseguiram se comunicar, seja pelo bate-papo ou seja pela câmera. Então, bem-vindos de volta, gente. Sam, a gente está com um horáriozinho um pouquinho avançado, mas a Eu gente consegue vou, fazer eu tenho um último ponto e depois vamos a fechar. maravilha. Obrigado Maravilha. pela todas as discussões. Eu sei que o tempo era muito curto, sempre é assim, nesses webinários não temos suficiente tempo para discutir, mas eu acho que, espero que em alguns dos grupos eram algumas discussões interessantes sobre os diferentes comportamentos, sobre as barreiras, sobre diferentes opções de políticas públicas, de programas, de ações possíveis para promover diferentes tipos de comportamentos. Um, Isso, em um webinar, a ideia é sempre dar uma pequena ideia de como poderia ser, mas se alguns de vocês estão interessados em continuar essa discussão dentro da sua municipalidade e em pensar em ações para promover o bem-estar de cuidadores, a minha sugestão seria de seguir um ciclo de programação que vai ajudar muito. Esse ciclo se chama o ciclo P, e é um pouco adaptado de um modelo de uma organização que se chama CCP nos Estados Unidos. Mas a ideia é muito simples. A primeira etapa que vocês vão precisar é pesquisar para entender a realidade e identificar as verdadeiras barreiras comportamentais, incluindo como elas podem ser diferentes para diferentes populações. Usualmente são metodologias qualitativas, como grupo de discussão, bate-papo, entrevistas, coisas assim. Não tanto quantitativo nesta etapa. A segunda etapa, baseado nisso, fazer um pouco o plano, projetar-se utilizando essas informações para elaborar uma intervenção ou um conjunto de atividades que poderiam ajudar as pessoas a superar as barreiras com relação ao seu comportamento prioritário. Terceira etapa, prototipar, testear uma versão simplificada para ver se funciona a atividade ou a campanha social, o grupo participativo ou qualquer ideia de intervenções ou pacote de intervenções vocês poderiam planejar. Pilotear, pilotar e provar. Muito, muito, muito importante. Vocês vão implementar seu programa, mas muito importante coletar dados, em este caso, dados quantitativos, para medir a eficácia do seu trabalho, porque muitas vezes, incluindo programas desenhados por os mais grandes expertos das ciências condutuais do mundo, de vez em quando não funcionam. Então, é muito importante medir para ver se ou não os comportamentos se estão mudando, ou possivelmente se estão mudando por um grupo, mas não está funcionando por outro grupo que precisa de outra solução. E depois, se está exitoso, você poderia pensar em propagar, expandir o programa, mas sempre continuando um pouco o ciclo de novas pesquisas para assegurar que quando você está expandindo o seu programa, ainda está funcionando para os diferentes grupos dentro da sociedade. Então, é muito simplificado, mas nas ciências do comportamento, quando vamos a fazer um desenho de atividade ou de programa ou de política pública, é muito importante ter um pouco este tipo de ciclo de atividades. Desculpa. Então, a última coisa que eu havia prometido no início, o Fero na Índia, verdade? Alguém seria interessado de saber qual era o resultado? Para ver se, para lembrar, eu acho que o voto era número um, o vídeo de WhatsApp, número dois, o calendário, e também havia alguns votos para o primeiro e a terceira. Ok, na verdade, utilizando as cartazes com os médicos,
lograram aumentar a utilização de pílulas de uns 10, 12%. Também com os vídeos de WhatsApp, também aumentou como 10, 12%. Essas posters, esses panfletos com equivalência alimentar, zero impacto. Aunque foram desenhados por expertos da ciência conductual, não funcionaram. Então, é por isso que é importante provar, não medir, mensurar. E o último, que para mim é muito interessante, o último que é só um calendário com caras de um bebê, a mesma cara cada dia, sorriendo. Não há informação sobre anemia, sobre a importância de tomar pílula e tudo isso. Isso aumentou como de 23, 24% a utilização. Então, era o quarto o mais impactante. Por quê? Porque, em este caso, a barreira mais importante era a barreira de falta de tempo, de falta de lembrar na noite de tomar. Então, essa solução era adaptada para a barreira mais importante. E com isso, eu vou fechar e dar a palavra a Isabela. Muito obrigado. Sam, muito obrigada. Obrigada aí pela disponibilidade, por esse compartilhamento riquíssimo. Gente, tô vendo muitas palmas aqui, sinal de que o pessoal gostou. É, E para dar um aviso, gente, assim, a nossa chamada para ação com foco em bem-estar do cuidador está aberta ainda, as inscrições até o dia 27. Então, quem ficou muito inspirado aí pela fala do Sam, quiser escrever uma proposta, um projeto aí para receber o nosso apoio, esse edital está correndo ainda até o dia 27. A gente recebeu uma pergunta, Sam, aqui da Marcele Figueiredo, que é relacionado aos projetos urbanos, existe algum indicador para medir essas transformações ou o impacto delas a partir do desenho urbano? Se sim, quais são, como são feitos esses levantamentos? A Marieta, que é a nossa arquiteta e urbanista aqui da nossa equipe da Urban 95, colocou aqui um link onde a gente tem o material do QualiUrb, que a gente divulga, né, essa ferramenta. A gente tem algumas outras ferramentas também. Tem os manuais do GDCI, né, para ruas e entornos escolares e várias outras. Mas queria te fazer essa pergunta, Sam, se você conhece, se você tem algum outro material relacionado Minha a isso. única sugestão seria, além de mensurar o número de quilômetros de ciclovias, quantos metros cúbicos de áreas verdes e coisas assim. É importante saber se ou não temos a infraestrutura. Mas para mim, como experto das ciências do comportamento, o mais importante é saber a gente se ou não está utilizando todas essas coisas. Então, importante mensurar o investimento, o desenvolvimento da infraestrutura, mas ainda mais importante também mensurar o uso. Quem está usando, quem não está usando e onde precisamos de mais apoio para que as populações possam aproveitar de todos esses investimentos. Maravilha, Sam, obrigada. E quem tiver interesse em conhecer mais, em saber mais sobre esses materiais, ou tiver alguma dúvida sobre a utilização, pode mandar uma mensagem aí também para a gente. Para a gente encerrar, eu queria chamar a Thaís para contar um pouquinho do simpósio satélite do Núcleo Ciência pela Infância, que vai acontecer agora em março. E a gente divulgou essa semana, né? O pessoal aí de Jundiaí já colocou também ali no nosso grupo que vai fazer a transmissão do simpósio satélite. Então, Thaís, você está por aí? Obrigada, Tem Isabela, ideia? estou aqui. A gente queria só comentar rapidinho, lembrar vocês que nos dias 24 e 25 a gente vai estar participando do Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, que ele é um simpósio que vai estar acontecendo presencialmente em Teresina, organizado pelo Núcleo Ciência pela Infância. E, ao mesmo tempo, a gente vai apoiar a estratégia da organização de simpósios satélites. Então, que a ideia é que essas palestras todas incríveis que vão acontecer em Teresina, que elas possam chegar para todas as equipes nos municípios. Então, cada um individualmente está convidado a participar desse simpósio
de maneira online. A gente vai colocar aqui no chat também o link para quem ainda não teve oportunidade de acessar. Então, esse simpósio ele pode ser acessado de maneira individual online e a gente faz um super convite para quem quiser organizar grupos. Esses grupos eles podem ser pequenos, eles podem ser grandes, então a gente pode reunir. Vocês podem se organizar para reunir em grupos de 8, 10, 15 pessoas, ou vocês podem organizar eventos maiores para reunir 80, 100 pessoas. A ideia é que esse simpósio ele possa ser transmitido e chegar nas equipes intersetoriais dos municípios. Então, para além dele ficar, a gente sabe, né, que as vagas para participar presencialmente em Teresina, elas são limitadas, o deslocamento ele é custoso também. Então, a ideia desses simpósios é que essas palestras, esse conhecimento, ele possa chegar para todo mundo nos seus municípios e que ele possa também ser um disparador, possa ser uma estratégia para vocês estarem juntos intersetorialmente, presencialmente, né, fisicamente juntos nesses simpósios satélites e possam expandir essas palestras, esse conhecimento que vai ser compartilhado no simpósio para estratégias que vocês estão desenvolvendo nos próprios municípios. Então, fica aí o convite. E se vocês precisarem de algum apoio, enfim, tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para apoiar vocês. No site que a gente, não sei se a gente já compartilhou aí no chat, mas se não, a gente vai compartilhar e no grupo de WhatsApp também reforçar esse convite. Tem toda a instrução, o manual de como esse simpósio ele pode ser organizado e é um convite também para vocês expandirem essa proposta e criarem em cima dela e desenvolverem conversas, trocas entre vocês também. Então é isso, fica o convite. Obrigada, Isabela. Maravilha, Thaís, muito obrigada. Gente, a gente se vê no nosso próximo webinar no dia 27 de maio e essa e outras datas vão. Agora a gente fez um calendário, gente, no nosso site, né? Porque a gente tem aí na semana que vem os encontros das trilhas que já começam, são muitas ações. Então, no boletim desse mês, a gente já vai ter uma seçãozinha ali de calendário, que vocês vão poder encontrar todos os eventos para participar. Quero agradecer muito a presença de todos os parceiros técnicos, de todas as equipes presentes, os pontos focais, né, que mobilizaram as suas equipes para participar do dia de hoje, as equipes intersetoriais que conseguiram vir, e em nome da prefeita Débora, que eu vi aqui, Débora de Jarinu, desde o inicinho, agradecer aí a presença de todos os prefeitos, secretários, o Cláudio também, que está aqui. Agradecer a presença de todo mundo nesse webinar da Rede Urbana 95. Um bom 2026 para todos nós. Um abraço. Tchau, tchau.